Fala galera, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo para dar seguimento no nosso projetinho que eu postei ontem. Hoje já tá sequinho, ó, já tirei as escorinhas, então já não tem perigo mais de levantar. Então a gente vai continuar agora fazendo essa limpeza. E hoje, já que secou, então a gente vai fazer aquele teste que eu falei, fazer esse acabamento aqui com rejunte epóxi, né? Esse acabamento, se for feito na massa plástica, o que pode acontecer? Ela pode vir a sair, ela vai encardir, porque isso aqui está em contato com gordura o tempo inteiro. Se for feito com silicone PU, selante PU, vai dar fungos, não vai ficar legal. Então já tem algum tempo que eu queria testar esse tipo de acabamento usando epóxi. Vai ser a primeira vez que vocês vão acompanhar comigo aí. Então, sabendo que esse vídeo vai ser top, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, finca esse dedão nesse like aí, que vai ser super bacana. Depois eu vou deixar no card aqui ou de cá aqui o vídeo que eu postei fazendo o rebaixo da bacia. Se você não viu, corre lá, vê, comenta e não esquece de deixar o like não. Aqui eu não sei se eu falei no vídeo passado, se eu não falei eu vou reforçar nesse aqui. Isso aqui é uma fita automotiva, né, para alta temperatura, então ela tem uma colagem muito bacana. Quer dizer que a aderência dela é muito boa, ela ajudou muito, né. Tô tirando aqui, provavelmente eu devo colocar ela de novo só para ficar mais limpinho. Quero tirar esse excesso de massa, como eu vou trabalhar o epóxi daqui a pouco, então eu acho que ajuda muito, ó. Por mais que ficou retinho, então tá ficando ainda uma juntinha. E eu quero fazer esse acabamento. Como eu falei, eu tive que ajustar a inclinação dessa bacia em alguns pontos para ela não ficar mais alta, mas já deu um bom acabamento. Vou cuidar dessa limpeza aqui e já volto para a gente começar o acabamento epóxi. E a gente vai fixar o ressalto da parte da frente dessa bacia já. Pessoal, eu vou usar um epóxi aqui, né, um rejunte epóxi. Normalmente esse epóxi costuma vir ou duas porções, tudo em massa para você misturar. Um é o catalisador, né, e o outro é o componente. Esse aqui veio com um produto tipo catalisador mesmo, em líquido, né. Então, ele é branco. Eu vou tentar fazer uma manipulação de cor nele. Não sei se vai dar certo. Vou mostrar um negócio para vocês. Ontem, quem viu no vídeo passado, a fixação do produto que eu usei naquela bancada. Pensa num produto forte. Se você quiser saber que produto que é esse, você vai ter de entrar no card aí em cima aí, ó, para você dar uma olhada. Eu até passei na minha bancada aqui na lateral, ó, nem arranha. E aí o que aconteceu? Eu acho que caiu algumas porçõezinhas aqui na beirada da minha bacia. Quem disse que eu consigo arrancar? Já tô há um tempão batendo ela. Ah, conseguiu. Olha, só essa pontinha aqui e aqui, ó. É um produto de extrema aderência. Cola pra caramba mesmo, pra caramba. Então você quer saber que produto que é esse? Vai lá no nosso vídeo inicial lá pra você ver. Ó, epóxi. Epóxi não é um produto que eu tenho muito costume de trabalhar. Isso aqui é produto de azulejista e tal. E a gente não é azulejista. Mas eu tenho uma certa noção com epóxi. Para trabalhar epóxi, a gente vai ter de pegar o produto, né? Faz esse aqui. Composição dura, né? Não tá com a cara muito bonita não. Uma esponja limpa e úmida para fazer a limpeza. Tem alguns amigos azulejistas que já me deram algumas orientações que o segredo do epóxi é você trabalhar em pequenas porções e não deixar ele secar, fazer a limpeza enquanto você já está terminando de passar. A gente sabe que a gente não gasta muito epóxi ali. Então eu vou fazer uma porção desse tamanho aqui, vou tentar manipular a cor dela. Vou tentar amolecer ele aqui, eu não sei se eu vou conseguir, como que vai ser. E vamos lá, vamos acompanhando com a gente aí. Primeiro eu vou tentar já fazer uma coloração com o xadrez mesmo. Vamos ver se a gente consegue pigmentar este produto, tá? Lembrando que isso aqui é um teste. Eu nunca fiz esse tipo de procedimento aqui, mas vale a pena a gente testar. Quem tem experiência com epóxi aí, quem é azulejista, tem experiência, comenta aí embaixo falando qual que é o melhor sistema para você estar trabalhando com epóxi, tem alguma técnica específica que você é acostumado a fazer. Bom, aparentemente ele pigmentou.
né? Não sei se vai alterar a composição, a massa plástica não altera, nunca tive problema com massa plástica devido à pigmentação. Não sei se o epóxi terá também, mas é válido o teste. É por isso que a gente faz, porque se der ruim aqui, a gente fala para vocês e aí vocês não faz para não ter o risco. Bom, pigmentou, vamos virar para o lado de lá. Ó, eu não vou passar o papel de novo, eu já limpei. Tem tudo para dar ruim só por eu não estar passando esse papel, mas tô teimoso, né? Vamos tentar. Eu vou adicionar o catalisador aqui nesse epóxi. Não sei nem qual que é a proporção dele. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele, mas vamos fazer o teste aqui. Se der ruim, a gente arranca ele, tenta, né? Faz o projeto novo, faz o que for preciso aqui. Não estou gostando muito da aparência do produto. Tá estranho para mim, né? O meu convencional, mas a gente vai tentar fazer. Não sei nem o tempo de secagem disso aqui. Bom, vamos tentar sujar menos o possível. Tomara que dê certo, eu acho que se der, vai ser um resultado muito bom. Eu posso... Pontos aqui, vai dar um acabamento legal. Já vou tirar esse excesso aqui maior logo, porque se começar a secar, não limpa fácil, hein? Deu para fazer um acabamento legal. Ao invés da gente estar usando massa plástica ou selante PU,
o epóxi deu um acabamento bacana. Eu acho que afundou um pouquinho, né? Mas você vê que a bacia ficou muito regular, eu tive que forçar ela muito, ela estava muito curvada, mais de um pelo outro. A bacia ficou rentinha com o revestimento, ó. Vale a pena, hein? Aqui ela ficou com uma partezinha meio alta, infelizmente, mas de um pelo outro ficou bacana. Agora eu vou virar ela, não, nem vou virar. Ó, aquele produto que a gente passou por baixo no vídeo de ontem, ó. Cara, não solta, isso aqui pedra, né? Eu acho que é uma opção por estar usando este produto aqui. É uma opção válida para quem está fazendo aí, né? Não falo que seja totalmente necessário. A gente agora vai fazer a colagem aqui, ó, do ressalto de 5, fixar a saia e essa peça vai estar pronta para fazer a instalação, porque depois vai receber uma bancada de cá, vai receber uma bancada de cá. Hoje a gente vai fazer a estrutura metálica, já estou com os metalons aqui, tem vários projetos de estrutura para me fazer e vocês vão acompanhar essa parte de projeto. Amanhã a gente vai estar fazendo a instalação dela na obra e vamos filmar também. Pessoal, esse aqui é o ressalto de 5, ó, é o que vai em cima da bancada ali. Esse ressalto está com 90 centímetros por 5 centímetros, consequentemente nossa bancada está com 1 metro. Para ela passar 2,5, deixa eu ver, 1 metro não, está com 95. Conferir aqui. Está com 95. Ela vai passar 2,5 para cá, 2,5 para lá, para receber a área seca de cá e a área seca de lá. Então, antes da gente começar a fixação dessa parte aqui, ó, você vê que ela tem meio esquadrilha dos dois lados, a gente vai colar ela na saia. É a única saia que a gente entrega montada nessa bacia, porque as demais, se eu montar a saia na área molhada de cá ou de lá, muito difícil ela vai bater com o acabamento dessa saia de cá. Então, vai montar a cozinha, monta só a área molhada, monta a saia, monta o ressalto, né? Ele vai ter o ressaltozinho de 2 centímetros. Então, já coloquei na minha bancada, já prendi com grampo, fita, vamos mandar a massa plástica aqui já. Você pode estar fazendo tanto separado, quanto já fixar a peça ali. Não vai fazer muita diferença não. Afinal de contas é só uma peça que você já está colando, né? Passa a massa sempre nos dois lados, tanto de cá como de lá. Assim você aumenta a aderência da massa no porcelanato. Eu já poderia até ter fixado ela na fita aqui, fica mais fácil e tal. Mas vamos mostrar do jeito mais difícil também, né? Nem sempre a gente consegue colar do jeito que a gente quer. Eu escolhi um lado. Massa plástica na peça. Esfrega bem. Não tem necessidade de você já trabalhar com a massa na cor, porém, como é um piso cinza, a massa cinza é fácil de manipular. Então a gente já trabalhou a manipulação aqui, que já vai levando meio que pronto e fazendo os testes. Coloca a peça um pouco mais inclinada para o seu lado, alinha primeiro as pontas, ó. A ponta de cá está alinhadinha, ela estando inclinada é mais fácil, porque a peça tem um empeno. Ó, alinhei a ponta de cá, fixei a fita. Agora eu vou descendo ela, puxando aqui para não ter perigo de quebrar, e forço aqui, ó, forço no meio. Quando o empeno da peça é pequeno, igual esse aqui, só na fita mesmo a gente consegue tirar essa diferença. Fixou ela, a gente vai colocar um esquadro aqui na frente, pode chegar um pouquinho para frente. Vai colocar um grampo de aperto entre o esquadro e a peça. E pode colocar um alicate ou outro grampo aqui, ó, para não deixar ela voltar. Dá uma passada de dedo aqui atrás, que a massa tá escorrendo, para ela subir e ficar bem fixada mesmo nessa colagem. Dá uma conferida, ficou ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês, ficou ótimo. Então é só isso que a gente faz na colagem. Vou mostrar por baixo para vocês verem. Ó, eu acabei de fazer a colagem ali, onde eu passei o dedo. Tá escorrendo ainda, né? Mas você vê que a massa ficou bem esfregada. Agora ela começa a emborrachar e a gente tira esse excesso aqui. E a questão do empeno, ó, ela retirou bem o empeno. A maioria dos pisos vai vir empenado, então na fita mesmo você retira esse empeno da peça. Quando ela secar, a gente vai colar o filetinho de 2 aqui
vai colar uma outra travessinha aqui para dar altura, vai desbastar aqui e vai colar ela em cima dessa peça. Pessoal, já secou, então eu já pude virar ela. Agora eu vou colar o filete. A gente tirou um filete de 1,5. Numa peça de 90, para você tirar um filetinho de 1,5 desse aqui, o que a gente faz? A gente cortou esse filetinho aqui, ó, com 3 centímetros, passou o risco aqui na limitação do 1,5 e não separou e fez a meia esquadria. Então, você tendo uma peça maior, ela é mais fácil para você fazer a meia esquadria, né? E depois de colada a gente corta e já vai até aproveitar essa parte para colar por baixo aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer aquele esquema de colagem diferente. Vou fixar aqui primeiro, ó. Em vez de eu vir direto com ela, agora eu vou fixar. Sempre com ela mais em pé, eu consigo juntar as pontas melhor. Depois, conforme eu for abaixando, eu vou juntando a fita. Você vai ver que é bem tranquilo fazer. A fitinha está bem colada. Tirou toda a barriga do piso. Beleza. Viro ela ao contrário. E agora cataliso a massa e passo aqui. Já estou com a massa separada aqui. Já catalisei. Então são N formas que você vai ter para fazer essas colagens. Não tem que se apegar somente a uma ou um sistema que alguém faz. Essa aqui fica mais prática até para você passar a massa. Mas nem sempre você vai conseguir fazer dessa forma. Por isso que eu mostrei um sistema diferente para vocês na primeira colagem. A massa sempre bem macinha, né? Ela vai aumentar bastante a aderência na peça. Com esse vídeo de hoje vai dar para vocês pegar bastante dicas aí, dicas de colagem, não só do acabamento diferente que a gente está tentando fazer. Passa sempre os dois lados. Nem que seja só para dar aquela sujada na peça. Passou, agora você pode virar a peça. Regula a altura dela ali certinho, vê se está no lugar certo. De cá em cima. Beleza. Aquela famosa passadinha de dedo aqui. E agora coloca o esquadro. O esquadro agora vai ser colocado aqui, ó. Nessa posição. A gente vai pegar um grampo de aperto ou o alicate de cá. Do jeito que eu coloquei aqui, eu nem preciso colocar o grampo na parte de cima. Eu vou usar uma cunha. O próprio grampo aqui me dá a condição de usar ele como base, para suspender e deixar ela niveladinha. Beleza? Vou até virar. Ó, prendi o esquadro aqui embaixo. Coloquei uma cunha ali puxando a peça de cá para o esquadro. E a massa que está ali dentro agora, ela vai estar escorrendo para baixo. Assim que ela secar, a gente vai cortar ela nesse limite aqui, ó, com a serra. E essa pecinha aqui a gente vai colar aqui no fundo para dar altura. E aí é só a gente colar ela lá na peça de lá. Pessoal, fiz uma alteração aqui. Deixa eu explicar o porquê. Ó, já cortei, já deu acabamento no ressaltozinho aqui. Normalmente, quando a gente faz ressaltozinho de 2, então fica fácil colar um outro piso aqui para essa altura. Como eu fiz ele de 1,5 e ele ficou mais baixinho para ficar mais interessante, não vai dar para eu colar outro piso. E aí eu só fiz um meio preenchimento, né? Eu comecei a preencher um pouco uma massa mais velha que eu tinha ali, uma outra massa. Não gastou muita coisa, então vai facilitar. Ela está acabando de secar. Ela secar, eu vou colocar ela aqui em cima, vou marcar e vou fazer algumas ranhuras no piso lá de lá. E aí a gente vai fazer essa colagem e travar ela no esquadro. Essa colagem terminou, né? Ela já deu uma secadinha. O que eu vou fazer agora? Eu já dividi aqui para achar onde que é o centro dela certo, né? Como essa peça que eu estou colocando aqui agora mede 90 centímetros e a minha bancada mede 95, então é 2,5 para cada lado. Fiz uma marcação ali e eu vou agora com o lápis aqui, ó, fazer uma marcação da limitação dela. Essa marcação ficou aqui,
eu vou fazer ranhuras, eu vou fazer um friso aqui para aumentar a aderência na hora dessa colagem, para eu passar o selante PU aqui e tá aumentando essa aderência. Como que eu posso fazer? Bom, só isso aqui já foi o suficiente, ó. Essa cava, esse friso aqui, ele já vai aumentar, né, dificultar a parte de vazamento, né, que essa peça venha poder ter qualquer tipo de vazamento, e essas pequenas fissuras. O piso já é um piso acetinado, ele já não vai ter problema de descolar a massa plástica. Então agora é só a gente limpar bem limpinho, tirar a marcação do lápis, tirar essa poeirinha que ficou aqui dentro. Vamos testar novamente se está tudo ok aqui. A gente está fazendo a colagem. Quando a gente for fazer essa colagem, a gente vai colocar um esquadro, seja nesse sentido aqui, ou você pode colocar ele aqui por dentro também, que ele vai dar certo. Do lado de lá vai ficar mais fácil para colar. Você não faz o esquadro por cima, você tem que conseguir fazer por aqui, ó. Vê que eu fixei ele pela parte de baixo, esquadrejando a peça, travei as duas. Conferi se ele não torceu dos dois lados. Deixei a mesma distância. Você pode observar aqui por dentro, ó, ficou o selante PU e o acabamento de massa plástica. Então, por dentro é acabamento de massa plástica. Pessoal, beleza, ó. Estrutura totalmente montada, né? Já terminei de montar toda a estrutura aqui. Essa pintura que eu fiz aqui é um fundo primer, né? Como eu falei, é um fundo bem resistente mesmo. A estrutura aqui é a do cooktop, eu já precisava saber as medidas, eu tenho o cooktop ali, já está organizadinho. Duas bases aqui para a área seca, né? Do lado oposto. E essa é a estrutura para a área molhada, né? Fizemos todas as soldas, contorno, correcuado da bancada por causa da furação da torneira. Aqui ainda vou colocar o reforço de torneira, lateral e lateral. Como eu falei, essa parte aqui é a parte que a estrutura tem que ser mais baixa do que as áreas secas. Mas isso a gente vai estar mostrando amanhã. Amanhã a gente vai estar saindo para fazer essa instalação.
Hoje a ideia era só finalizar a parte da área do acabamento da bacia, né? Esse é um projeto que a gente não está com muita pressa nele, estamos com alguns outros em andamento, então não adianta correr. De todo jeito eu só posso ir para a obra amanhã. Beleza? Então fica ligadinho aí que amanhã vai ter a finalização dessa cozinha. Beleza? Então vai acompanhando aí, se não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as notificações, finca o dedão nesse like, não perde o vídeo de amanhã, que amanhã eu vou mostrar como que eu estou fazendo as instalações desse estrutural, quanto que ele entra para dentro, como que eu faço o nivelamento, que tipo de produto eu estou usando e a gente vai ver o resultado dessa pia junto, acabadinho, beleza? Esquece de fincar o dedão no like, ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo. Abraço!